Quarta-feira, 18 de fevereiro, e você confere no seu Jornal da Rede. Avanço na ciência brasileira com novas esperanças para o mundo. Um forte temporal atingiu a cidade de Guarulhos. Acidente deixa 2 feridos na Mogi Bertioga. E tem a estreia do novo quadro Balançando a Rede com o Lucas. Está no ar o seu jornal. Uma descoberta da ciência brasileira traz novas esperanças para a recuperação de pacientes com lesões na medula espinhal. A cientista Tatiana Sampaio, do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, desenvolveu uma substância chamada polilaminina. O composto é uma versão modificada de uma proteína natural do corpo humano e tem apresentado resultados promissores na regeneração de tecidos nervosos em pacientes paraplégicos e tetraplégicos também. O trabalho da pesquisadora busca reconectar as fibras nervosas que são rompidas em casos de traumas graves na coluna. Em testes clínicos recentes, a polilaminina ajudou a criar uma espécie de ponte para que os neurônios voltem a crescer e a transmitir impulsos elétricos. A gente já falou há um tempo atrás, ali no comecinho dessa pesquisa no jornal, viu? Essa inovação pode significar a retomada de movimentos e da sensibilidade para pessoas que atualmente dependem da cadeira de rodas. Tatiana Sampaio é referência internacional em neurociência e já recebeu diversos prêmios pela sua dedicação à pesquisa. O próximo passo do estudo é ampliar os testes para que o tratamento possa ser disponibilizado em larga escala no sistema de saúde. Para mais informações sobre avanços na medicina e na ciência, você pode acessar o portal também da UFRJ em ufrj.br. Não deixe de conhecer um pouco mais e valorizar a ciência brasileira, hein? Agora vamos mudar de assunto e falar do Carnaval de São Paulo. Tem uma nova configuração aí no ranking das maiores vencedoras após o último desfile. A Vai-Vai continua isolada na liderança com a maior detentora de títulos, o grupo especial com 15 conquistas ao todo. Logo atrás aparece a Mocidade Alegre, que com a vitória recente, que aconteceu, soma 12 títulos e se consolida como uma das maiores potências da atualidade. Foi muita comemoração, né, gente? O ranking segue com a Nenê de Vila Matilde, que possui 11 títulos, e as Rosas de Ouro, que aparecem com 7 conquistas. Outra escola que vem crescendo ali é o Acadêmicos do Tatuapé, que já soma 3 títulos na elite do samba paulistano. O equilíbrio entre as agremiações mostra que a competição está cada vez mais acirrada, com diferenças mínimas na apuração das notas. Vale lembrar que o ranking leva em conta toda a história dos desfiles oficiais, tá? Para quem quer conferir a lista completa e os detalhes de cada conquista, as informações estão disponíveis no portal ligasaopaulo.com.br. O resultado da apuração desse ano reforçou a tradição das escolas de samba como um patrimônio cultural da cidade de São Paulo. Agora, outro assunto aí ronda, hein? Especialistas em direito eleitoral analisam possíveis irregularidades na aparição do presidente Lula durante o desfile de uma escola de samba nesse carnaval, mas aí foi na cidade do Rio de Janeiro, né? O debate surgiu após a participação do mandatário na avenida, o que gerou questionamentos sobre o uso de uma festa popular para a promoção política antecipada. Juristas ouvidos pelo portal UOL, por exemplo, explicam que a linha entre a liberdade de expressão cultural e o crime eleitoral é muito tênue, gente. Olha, de acordo com a análise, o Tribunal Superior Eleitoral pode investigar se houve abuso de poder político ou econômico durante a apresentação. Alguns especialistas também argumentam que a exposição excessiva em um evento transmitido para todo o país pode ser interpretada como campanha fora do prazo legal. Por outro lado, a defesa e alguns apoiadores do presidente afirmam que a presença foi apenas um ato de apoio à cultura e que não houve um pedido explícito de votos. O caso deve seguir para a avaliação do Ministério Público Eleitoral, que vai decidir se abre ou não uma investigação formal. Se for condenado, as penalidades podem incluir multas pesadas e até o comprometimento de futuras candidaturas. E você aí de casa, o que você acha? Chegou ali, ultrapassou a linha tênue da cultura, e acabou sendo uma promoção política ali, uma campanha pré-eleitoral? Fica aí as conversas, os debates, as resenhas nos lugares,
Agora vamos vir para o Alto Tietê. Um forte temporal atingiu a cidade de Guarulhos nesta segunda e provocou diversos pontos de alagamento em bairros da região. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para resgatar pessoas que ficaram ilhadas em meio à enxurrada. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um momento em que os agentes utilizam botes para retirar moradores e motoristas que não conseguiram sair dos veículos a tempo. As regiões mais afetadas foram o centro e as áreas próximas aos córregos, que transbordaram com a intensidade da chuva. De acordo com a Defesa Civil, o volume de água em poucas horas foi muito superior ao esperado para todo dia. Apesar do susto e dos danos materiais em casas e comércios, não há registro de vítimas graves até o momento. As equipes de zeladoria já estão nas ruas para realizar a limpeza e desobstrução das vias. As autoridades reforçam que, em caso de chuva forte, o motorista não deve tentar atravessar áreas alagadas. A orientação é procurar um local seguro e aguardar o nível da água baixar. Para receber alertas da Defesa Civil no celular, o cidadão pode enviar um SMS com o CEP da sua rua para o número 40199. Em caso de emergências, ligue imediatamente também para o 193 dos bombeiros ou 199 da Defesa Civil. E uma jovem de 18 anos foi presa em flagrante por furto nesta segunda dentro do Suzano Shopping. Vou contar para vocês. A suspeita ela estava acompanhada de uma comparsa que conseguiu fugir. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as duas mulheres elas entraram numa loja de departamentos utilizando uma sacola artesanal revestida com alumínio. Esse tipo de adaptação é usado para burlar o sistema antifurto dos estabelecimentos. O sistema de segurança do shopping monitorou a movimentação e acionou a polícia imediatamente. A jovem foi detida ainda no local com as mercadorias furtadas, Olha, a sacola e as roupas foram apreendidas e encaminhadas para a perícia. Em nota, Suzano Shopping reforçou que a equipe de segurança atuou rapidamente para apoiar as autoridades e que a ocorrência foi conduzida para as providências cabíveis. O caso foi registrado na Delegacia Central de Suzano como furto e localização de objeto. A polícia segue em busca da segunda envolvida, que já foi identificada pelas imagens do circuito interno. Gente, agora olha, vamos mudar de assunto. A jovem Jennifer Rodrigues Monteiro, de 30 anos, aquela que sofreu graves queimaduras durante uma festa em Mogi das Cruzes, lá no Clube de Campo, a gente falou aqui no jornal, ela foi transferida na manhã dessa terça para um hospital especializado. Que bom que saiu aí a transferência, Após dias de espera e apelos da família, ela foi levada para a Santa Casa de São José dos Campos, que é a unidade de referência para tratamento de queimados na região. Jennifer é mãe de 5 filhos e mora em Mogi das Cruzes. Segundo a família, aquela foi a primeira vez que ela trabalhava para o buffet contratado pelo Clube de Campo. A jovem trabalhava como freelancer e conciliava a rotina de dona de casa com diversos trabalhos temporários para sustentar os filhos. O acidente ocorreu na sexta, durante o evento Abre Alas, quando o recipiente de aquecer alimentos pegou fogo no momento do reabastecimento. Em nota, a Santa Casa de Mogi informou que a paciente foi removida dentro dos protocolos de segurança e que seu quadro era considerado estável no momento da transferência. O buffet Perfil reiterou que o incidente foi um episódio isolado, causado por uma troca indevida de insumos e que está dando assistência à colaboradora. A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias do acidente e se houve negligência no manuseio dos equipamentos. E boa sorte para ela, que venha uma recuperação, porque ela tem 5 filhinhos esperando em casa, Já que a gente está falando de acidente, vamos falar de um outro. Olha, um acidente deixou 2 pessoas feridas na rodovia Mogi-Bertioga na noite de ontem. A colisão ocorreu num trecho de serra que envolveu 2 veículos de passeio. Segundo o policiamento rodoviário, um dos motoristas envolvidos no acidente se recusou a fazer o teste do bafômetro. As vítimas foram socorridas pelas equipes de resgate e encaminhadas para o hospital mais próximo com ferimentos leves. De acordo com as autoridades, a recusa em realizar o exame de alcoolemia é considerada já uma infração gravíssima, resultando na multa e na suspensão do direito de dirigir por 1 ano. O trânsito na rodovia SP-098 apresentou lentidão durante o atendimento da ocorrência, mas a pista já foi liberada. A Polícia Civil vai investigar se a imprudência ou o consumo de álcool foram as causas da batida. Esse incidente reforça os alertas das concessionárias para o retorno do feriado de carnaval.
A orientação é que o motorista mantenha a distância de segurança e nunca dirija sob efeito de bebidas alcoólicas. Em caso de emergências na rodovia, o usuário pode acionar o atendimento 0800 098 8855. E um homem e sua namorada ali foram baleados na noite dessa terça na região central de Suzano. Eu vou explicar para vocês. O crime aconteceu quando o casal tentava apartar uma discussão entre outro casal que estava na rua. Que coisa! Segundo testemunhas, o agressor não gostou da intervenção, sacou uma arma e disparou várias vezes contra as vítimas. O atirador fugiu logo em seguida em um veículo que já foi identificado pela polícia. O homem foi atingido no abdômen e a mulher levou um tiro na perna. Ambos foram socorridos pelo SAMU e levados para o Hospital Auxiliar de Suzano. De acordo com o último boletim médico, o estado de saúde deles é considerado estável e não há risco de morte. A Polícia Militar realizou rondas na região, mas até o momento ninguém foi preso. O caso foi registrado na Delegacia Central de Suzano como tentativa de homicídio. As imagens das câmeras de monitoramento da Prefeitura já estão sendo analisadas para ajudar na localização do criminoso. Qualquer informação que possa ajudar a polícia vai, assim, ajudar muito. E você pode fazer pelo Disque Denúncia de forma anônima, não se esqueça, o número é 181. Por isso que às vezes, muita gente vê alguma coisa acontecendo, mas não intervém pelo medo de ser atacado também, Agora a gente vai falar de um caso, olha, que aconteceu na cidade de Mogi das Cruzes. Um professor de Mogi denunciou uma abordagem violenta por parte da Guarda Civil Municipal nesse feriado de carnaval. O caso ocorreu durante uma fiscalização no centro da cidade e foi registrado em vídeo por pessoas que passavam pelo local. As imagens mostram o momento que o professor é imobilizado e atingido por jatos de spray de pimenta, mesmo após afirmar que não estava oferecendo resistência. O professor relatou que a confusão começou quando ele questionou a forma como outros jovens estavam sendo abordados pelos agentes. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. A defesa do professor afirma que houve abuso de autoridade e que vai entrar com uma representação contra os guardas envolvidos na ocorrência. Em nota, a Prefeitura de Mogi informou que a Secretaria de Segurança já identificou os agentes e que uma sindicância será aberta para apurar a conduta da equipe. A administração municipal reforçou que não tolera qualquer tipo de violência ou excesso que os guardas passam por treinamentos também constantes de direitos humanos. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. E eu quero falar uma novidade aqui no Jornal da Rede. Olha, você na rede. Se você tiver alguma denúncia, quiser mandar algum vídeo, algum elogio, alguma sugestão, falar sobre sua rua ou o local que você está, trabalha, um ponto de ônibus que você está, mande seu vídeo aqui pelo telefone 11 98829 5857 e a gente vai exibir seu vídeo aqui no Jornal da Rede. A gente agradece a sua participação, porque é através dela que todo o Alto Tietê e a cidade de Guarulhos, inclusive, ficam conhecidos e assim, essas denúncias ou esses elogios, benfeitorias chegam aos ouvidos que precisam, tá bom? E no próximo bloco teve folia no Parque dos Ipês em Arujá e mais vagas abertas para aulas gratuitas de judô em Poá. Fica aí que eu volto já já. O sol não perdoa. E nos dias mais quentes do ano, seu corpo pede por algo que devolva a energia sem pesar na rotina. Você não quer apenas comer, você quer se sentir renovado. Conheça o segredo da máxima refrescância para o seu verão, Moyashi Goro. O Moyashi Goro é o ápice da pureza. Cultivado de forma totalmente hidropônica, ele cresce sem qualquer contato com a terra. É um processo limpo, onde cada broto se desenvolve apenas com o que a natureza tem de melhor. Água fresca e cristalina. Sem aditivos, sem conservantes e sem truques. É a vitalidade da água transformada em alimento. Esqueça das saladas comuns. Estamos falando de uma explosão de textura.
É o estalo da crocância absoluta que transforma cada refeição em um momento de prazer real. O Moyashi Goro traz aquele frescor que parece hidratar a alma a cada mordida. Mas não é só sobre sabor não, é sobre inteligência nutricional. Este é um alimento vivo, rico em fibras, carregado de vitaminas e com um mínimo de calorias. É o combustível puro que o seu corpo exige para manter o ritmo, fortalecendo a saúde enquanto você aproveita o melhor da estação. Neste verão, não aceite o básico, eleve o nível do seu prato com a segurança de um cultivo impecável. Escolha o vigor, escolha a leveza. Moyashi Goro, a definição definitiva de crocância. Procure hoje mesmo no setor de hortifruti. Goro, fazendo sempre o melhor para você. O Parque dos Ipês, em Arujá, foi palco de uma celebração especial nesta segunda. A Prefeitura realizou mais uma edição do Carnaval Inclusivo, que reuniu crianças, jovens e adultos com e sem deficiência no mesmo espaço de convivência. A iniciativa faz parte da programação do Arujá Folia 2026 e buscou reforçar aí a inclusão como uma prática cotidiana na cidade. A estrutura foi pensada para garantir o conforto de todos os públicos. O evento contou com espaço de acolhimento climatizado, com redução de ruído, banheiro acessível e transporte gratuito em ônibus adaptados. A programação teve música ao vivo, concurso de fantasias e até uma aula de fit dance adaptada para os foliões. Que venham mais iniciativas, não só no Carnaval, mas todos os festejos aí das cidades da região. E a Secretaria de Esportes de Poá está com inscrições abertas para aulas gratuitas de judô. Presta atenção, as vagas são destinadas às crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. As atividades acontecem na Praça da Juventude, no Conjunto Alvorada, sempre às terças e quintas, tá? Além da prática esportiva, o projeto busca trabalhar valores como disciplina, respeito e concentração. O secretário de Esportes, Diogo Ferreira, destacou que o investimento no judô é uma ferramenta de transformação social para os jovens do município. As aulas serão ministradas pelo sensei Eduardo Alfenas em 2 períodos, pela manhã e à tarde. Essa é mais uma iniciativa da Prefeitura para ampliar o acesso às atividades de qualidade e incentivar também os hábitos aí na própria infância mesmo, né? Os interessados devem fazer a inscrição diretamente na Secretaria de Esportes, que fica na rua Lucindo Pereira Jordão, número 120, na Vila Áurea. O atendimento é das 9 às 5 da tarde. Para mais informações, a Prefeitura disponibiliza alguns telefones. Tem o 4638-2754 e o 4639-6538. A Praça da Juventude, para quem não sabe, fica na rua Júlio Prestes, número 350. E você sabia que Mogi das Cruzes tem um bairro planejado para lembrar os anéis olímpicos? Olha que curiosidade! No Parque Olímpico, a expressão andar em círculos é uma realidade diária para os moradores. Ao invés dos quarteirões tradicionais, as ruas foram desenhadas em formato circular, uma homenagem à maior competição esportiva do mundo. O projeto, desenvolvido na década de 70, foi idealizado pelo arquiteto e professor Aldemir Gomes de Oliveira. Segundo a Secretaria de Habitação, o objetivo do design diferente é criar um ambiente de maior aconchego e sossego para as famílias, reduzindo o tráfego de veículos dentro dos círculos. Embora do chão seja difícil perceber a diferença, quem vê o bairro de cima, às vezes de algum prédio, até com drone, consegue enxergar claramente a geometria que se tornou a identidade do local. No início, o layout das ruas e as casas, muito parecidas, chegavam a confundir os moradores mais antigos. Hoje, o Parque Olímpico é um bairro consolidado, valorizando ali o local mesmo, com o comércio local em plena expansão. Para quem vive lá, o formato exclusivo das vias não é apenas uma curiosidade geográfica, mas um símbolo de pertencimento à organização urbana. Uma verdadeira relíquia do planejamento municipal que continua chamando a atenção de quem passa pela região. Agora a gente vai falar de previsão do tempo. Hoje o dia foi marcado pelo tempo quente, com chuva fraca no final da tarde. Vamos ver como fica o tempo para amanhã? Em Suzano o dia começa fresco e com nuvens dispersas. No decorrer do dia teremos chuva fraca em vários pontos da cidade, mínima de 18 graus e máxima de 27. Já o cenário se mantém na cidade de Guarulhos, com mínima de 19 e máxima de 28 graus.
E no próximo bloco teremos a estreia do novo quadro que eu falei aqui no seu Jornal da Rede, Balançando a Rede. Eu garanto que você gosta muito de Copa do Mundo e olha, você vai ter um olhar diferente, viu? Fica aí que a gente volta já já com essa novidade aí, estreia. Vem aí, o Carnaval do Clube Suzaninho. Muita alegria, segurança e diversão para toda a família, em um dos clubes mais tradicionais da cidade. Prepare-se para noites inesquecíveis de folia, com muita música, animação e estrutura completa. E tem atração especial. Show com Salgadinho, um dos grandes nomes do samba e do pagode nacional, pra ninguém ficar parado. A programação começa no dia 6 às 18 horas, com o Grito de Carnaval, no restaurante Sabor e Gole, dentro do clube. E o Grande Carnaval acontece nos dias 14, 15, 16 e 17, sempre a partir das 21 horas, com várias atrações e sorteios especiais. O Carnaval do Suzaninho conta com o apoio e a divulgação da emissora Rede Alto Tietê, no canal 527 da Claro e YouTube. Garanta já o seu ingresso pelo Clube do Ingresso e viva o melhor carnaval da região. Fala pessoal, seja bem-vindo ao Balançando a Rede, seu mais novo quadro de futebol aqui da Rede Alto Tietê. É claro, você já está percebendo o spoiler por aqui, o ambiente é diferente, o papo é Copa do Mundo, vou te acompanhar nessa até o início do Mundial, também durante a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no México, nos Estados Unidos e também no Canadá. Então olha, você que está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de já se inscrever aqui, também deixar o seu like e, é claro, ativar o sininho para ficar por dentro de toda a programação aqui da Rede Alto Tietê. E ó, editor, pode soltar a vinheta. Então vamos lá, sem mais enrolação, é hora de falar de seleção brasileira. Você já deve ter percebido o spoiler por aqui, do ladinho da bola da Copa. E olha, o tema hoje vai de encontro com o nome do programa. Afinal, bola na rede é o que os atacantes sabem fazer de melhor. Então, a discussão aqui é quem merece ir aí para esse ataque da seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti. Já vamos começar a falar aqui de uma joia, Estevão. Ele que foi revelado pelo Palmeiras, você está vendo aí na tela. Números dele, 6 gols em 31 partidas na atual temporada. São jogos ali já pelo Chelsea, vale destacar. O garoto de 18 anos chegou aos Blues nessa temporada, já fez boas participações também pela seleção brasileira e eu acredito que é um dos jogadores que deve estar nesse grupo, que o Ancelotti já está definindo, é verdade. Temos aqui a nova convocação chegando pertinho, daqui a pouco, em março, teremos mais amistosos da seleção brasileira, um dos últimos que vão levar a equipe em si já definida para o Mundial, mas o Estevão é um garoto que não tem como deixar de falar, afinal é um garoto que já chamava atenção no futebol brasileiro e também vem chamando atenção na Inglaterra. Seguindo nessa tocada, um outro jogador que eu acredito que já esteja também nessa seleção para a Copa do Mundo de 2026 é o Rafinha. Rafinha não tem o que discutir, foi um dos melhores jogadores do mundo nas últimas 2 temporadas. Nessa temporada, apesar de conviver com lesões, tem bons números, são 13 gols em 22 partidas com a camisa do Barcelona. Então, se esse desempenho por clubes se refletir na seleção, assim como já foi em algumas partidas das eliminatórias, a gente sabe que é um jogador que deve entregar muito. E uma boa notícia sobre o Rafinha é que ele não atua só preso ali pela ponta direita. Ele também consegue fazer o camisa 10, aquele jogador mais centralizado também com as suas habilidades. É um jogador que tem tudo aí para ser muito importante nessa disputa do Mundial. Seguindo aqui com a nossa lista, João Pedro é um nome que não deve ser de conhecimento de muitos aí que estão acompanhando nosso programa. Porém, é um jogador que vem crescendo bastante no futebol inglês e que tem tudo também para conseguir essa vaga na Copa do Mundo de 2026.
O jogador do Chelsea já soma 13 gols em 35 jogos na atual temporada, vem se adaptando cada vez mais e ele é de uma posição diferente dos outros ali. Tanto quanto o Estevão quanto o Rafinha conseguem jogar mais centralizados como camisa 10 ou pela ponta direita. Já o João Pedro se trata de um 9, um jogador que é de uma posição de carência da seleção brasileira, algo que a gente não vê há alguns anos, desde ali o Gabriel Jesus, por exemplo, em 2018. É verdade que ele não conseguiu replicar tudo que se esperava dele na Copa, mas, porém, era um jogador ali de referência que a gente tinha uma certa confiança. E agora o João Pedro vem numa crescente para, quem sabe, brigar ali por essa titularidade, quem sabe ser o 9 do Hexa. Seguindo a nossa lista, temos outro camisa 9 que vai brigar aí com o João Pedro. O garoto Endrick, que depois de uma primeira metade de temporada bem difícil no Real Madrid, com poucas chances, ele chegou no Lyon por empréstimo e já soma incríveis 5 gols em 6 partidas disputadas. É um jogador que já chegou com impacto muito grande na equipe francesa e por isso é um jogador que chama a atenção do Ancelotti. Já trabalhou com ele nos tempos de Real Madrid. É claro, era uma disputa muito grande ali na frente, tinha nomes como Mbappé chegando, Vinícius Júnior em alta, Rodrigo em alta, Bellingham também que fazia essa posição um pouco mais avançada em alguns momentos, porém é um jogador que a gente não pode descartar e olha, muitos deles aqui eu tenho falado, têm pouca idade, mas não podemos descartá-los por isso. O Endrick é um jogador que apesar dessa pouca idade tem mostrado maturidade em campo, já foi importante para o Palmeiras aqui, já fez gols importantes pelo Real Madrid e agora no empréstimo para o Lyon também vem fazendo muitos jogos interessantes, inclusive tem um hat-trick aí na conta recentemente. Então, olho no garoto, porque ele não pode ser descartado ainda nessa disputa, vamos colocar assim, dos atacantes. Seguindo com nossos 9 aqui possíveis para a seleção brasileira, temos ele, Igor Thiago, um jogador que, diferente dos que eu falei aqui, já tem menos holofotes, porém é um jogador mais experiente e que vem chamando muito a atenção no solo inglês. Ele soma, isso mesmo, 18 gols em 26 partidas com a camisa do Brentford. Ele foi revelado aqui pelo Cruzeiro, depois passou pelo Clube Bruges da Bélgica, passou ali por outras equipes de menor expressão e aí chegou ao Brentford, já chama a atenção de gigantes na Inglaterra e na Europa e vem se destacando com a maioria desses gols aí marcados na Premier League. Ele é o batedor de pênaltis oficial da equipe e também chama essa atenção por ser um jogador de uma estatura mais alta, consegue ter essa força física a seu favor e é um jogador que chama atenção por essa resiliência em campo. Apesar de ter saído daqui cedo, vamos dizer assim, ele conseguiu se consolidar na Europa e chamou a atenção tanto na Bélgica quanto na Inglaterra. Agora briga entre os artilheiros, briga só com o tal de Erling Haaland aí pela artilharia da Premier League e também chama a atenção, muito provavelmente, de Carlo Ancelotti. Então, olho nele, quem sabe é um nome que pode estar presente na próxima convocação já de Carlo Ancelotti, visando esses amistosos preparatórios para a Copa. Seguindo aqui a nossa lista, ele, que apesar de não estar fazendo uma grande temporada, é um nome que muito provavelmente estará na Copa, não tem como ser descartado. Vinícius Júnior, eleito The Best da FIFA recentemente, soma 8 gols em 33 jogos no ano. É uma temporada meio abaixo para ele, mas a gente sabe que é um jogador que não podemos descartar. Apesar dele ainda não ter mostrado todo o seu brilho que tem com o Real Madrid, com a camisa da seleção brasileira, é um jogador que chama atenção e, é claro, gera preocupação nos adversários. 1 contra 1, velocidade, o poder ali de conseguir definir as jogadas de uma forma diferente que muitos conseguiriam, é algo que o credencia para, quem sabe, estar nessa seleção como titular. Eu deixei quem sabe como titular, porque ainda temos algumas dúvidas, né? Para fechar aqui a nossa lista de nomes que eu acredito que estarão nessa seleção de 2026, temos Gabriel Martinelli, jogador do Arsenal, que soma 10 gols em 31 jogos na temporada. É o jogador que atua no atual líder da Premier League e chama muita atenção. Ele é um jogador constante, já vem chamando atenção com sua velocidade há algum tempo, tem boas definições e ajuda o Arsenal, por que não, a buscar esse título da Premier League na atual temporada. O Arsenal já vem em construção há um tempo e o Martinelli é um jogador importante para isso. De um lado, temos Bukayo Saka, que é o jogador inglês que chama atenção na ponta direita. Na esquerda, é a vez de Martinelli buscar, chamar essa responsa
e ir para cima marcando os gols. Também na seleção brasileira, quem sabe ele não brigue pela titularidade. Se eu falei que o Vinícius Júnior está um pouco mais abaixo, o Martinelli vem conseguindo manter um bom ritmo nessa temporada. E agora vamos para a escalação da seleção brasileira. Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu acredito que esses três aqui hoje sejam os titulares de Carlo Ancelotti para quem sabe estar nessa seleção do Mundial. Então, como camisa 10, Rafinha do Barcelona, mais centralizado, podendo flutuar e criar essas jogadas. Na ponta esquerda, Martinelli chamando a atenção com sua velocidade e também o poder de definição letais. Claro, a briga com o Vinícius Júnior ainda está em aberto. Acredito até que o Vini seja o favorito, né, por já ter trabalhado com o Carlo Ancelotti, por já ter chamado a atenção, o treinador conhece como que funciona esse estilo de jogo dele no Real Madrid, porém, a gente sabe que o Martinelli pode surpreender, por que não, como um campeão da Premier League chegando para essa Copa do Mundo. Na ponta direita, eu iria com o Estevão, mas não pelos números que ele vem apresentando no Chelsea, né, na Premier League, no Campeonato Inglês, mas pelo que ele vem fazendo na seleção. A gente viu no ano passado, esses últimos jogos dele ali com o Carlo Ancelotti, foi o jogador que mais participou de gols, chamou bastante a atenção e acredito que foi uma grata surpresa dessas últimas convocações. Então é o que eu falei, não podemos descartar um jogador só pela idade dele, que é muito jovem. Mas a principal dúvida fica pelo ataque. Para você, quem que é o 9 do Hexa? Vamos ver aqui os candidatos. Bom, temos João Pedro, Endrick e Igor Thiago brigando por essa posição no momento. Eu já descartaria nomes, por exemplo, como Pedro, Yuri Alberto, que atuam no futebol brasileiro, tiveram algum destaque, mas não conseguiram ser constantes. Pedro, pelas suas lesões, Yuri Alberto, sabemos, né, pelas questões de jogo que muitas vezes oscila, são bons jogadores, mas hoje acredito que os principais nomes sejam esses. Tem experiência no futebol europeu, o Endrick tem força física e, apesar dessa pouca idade, consegue entregar um bom futebol, consegue entregar um bom resultado dentro de campo. O João Pedro é um jogador também que já está há mais tempo no futebol europeu, então acostumado um pouco mais com essa marcação, com as principais seleções que a gente sabe que são as europeias, né? E vem fazendo um bom trabalho no Chelsea. E o Igor Thiago já seria uma aposta um pouco mais diferente, que o Carlo Ancelotti não chegou a trabalhar diretamente ali com ele, ainda não foi convocado, a gente fica nessa expectativa para quem sabe ele entre nessa convocação, por que não, para a Copa do Mundo de 2026, mas primeiro veremos esse alinhamento nos amistosos de março e quem sabe podemos ter algum desses camisas 9 surgindo novamente como opções para Carlo Ancelotti. E eu quero saber de você, curtiu essa relação aqui dos nomes? Quem você acha que já está na Copa do Mundo? Será que tem vaga para algum nome que não está aqui? Eu vou dar um spoiler para vocês. Eu fiz essa relação, mas tem um jogador também que vem chamando a atenção. É um ponta, Ryan, 19 anos para ele. Chegou agora na Premier League, vem fazendo bons jogos com o Bournemouth, já tem 2 gols em 3 partidas disputadas. Então jovem, por que não? É mais um que pode entrar no radar de Carlo Ancelotti. Seu Balanção da Rede fica por aqui. Nós voltamos depois com mais atualizações e novidades, curiosidades sobre a Copa do Mundo de 2026. Um abraço!